Bom, quero convidar agora para dar continuidade ao que o Jurandir provocou aqui e aos nossos amigos, o Alexandre Alonso da Embrapa, que agora vai falar de biofertilizantes, seus benefícios e trazer mais tecnicidade e conhecimento sobre algo que a gente já estava provocando desde a pergunta da palestra anterior. Obrigado, prazer em recebê-lo aqui conosco. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quero inicialmente agradecer muito o convite da GEL para participar desse evento tão espetacular. Confesso que eu aprendi muito aqui pela manhã. A gente, como Embrapa, já contou com a GEL em inúmeros eventos, né? Eu já tive a oportunidade de dividir um painel, por exemplo, da COP com o Alessandro, então eu agradeço a oportunidade de estar retribuindo, vindo aqui um pouquinho conversar com vocês sobre esse tema de biofertilizantes. Então, agradeço ao Alessandro, agradeço a Bárbara, e confesso que eu quase desisti de fazer essa apresentação, que agora é tamanha propriedade com que o Jurandir já passou ali, acho que ele já abordou muita coisa. Mas fiquei feliz também porque a abordagem que eu pretendo trazer para vocês aqui é um pouco diferente. Eu gostaria de retomar, talvez, aqui um pouquinho do tema de pesquisa, de desenvolvimento e inovação, e tratar de biofertilizantes, talvez num contexto um pouco mais amplo. É lógico que num ambiente como esse, a gente tende a associar o biofertilizante quase que como sinônimo da questão da vinhaça. E, na verdade, eu gostaria de trazer para vocês aqui qual é a visão que a gente tem do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento, sobre os biofertilizantes, quais são os seus benefícios e como é que está esse mercado aí de desenvolvimento. Bom, estou me apresentando, eu sou Alexandre, chefe-geral da Embrapa Agroenergia, uma das 43 unidades da Embrapa dedicadas à pesquisa agrícola e uma especificamente dedicada à pesquisa em agroenergia. Então, desenvolvimento de novas matérias-primas, novos processos, novos bioprocessos, como se aproveitar toda a biomassa dentro de um modelo de economia circular, dentro de um conceito mais amplo de bioeconomia. Então, me permitam iniciar essa apresentação falando um pouquinho de qual que é o panorama nacional para, principalmente, a utilização de biofertilizantes, lembrando aqui que num conceito mais amplo. E o primeiro dado que eu acho que é importante trazer para cá, né, a gente discutiu muito a questão de combustíveis, energia, etc., na verdade, retomar talvez um pouquinho da pujança do que é a agricultura brasileira. Então, essa imagem aqui ela não está exatamente atualizada, mas ela é muito ilustrativa do que é a agricultura brasileira. É lógico que a gente tem uma diversidade muito grande na produção, por exemplo, de commodities, grãos, de cana-de-açúcar, entre outros, mas, na verdade, o Brasil ele tem uma diversidade de produção, tanto de grãos, de carnes, agropecuária, produtos de hortaliças. A agricultura brasileira ela é, de certa forma, uma agricultura muito desenvolvida, muito tecnificada e muito diversificada. Isso assegura a questão de segurança alimentar para boa parte da nossa população, embora a segurança alimentar voltou a ser um tema muito relevante, principalmente num contexto de pós-pandemia, né, as disrupções que a gente teve em várias cadeias de suprimentos por conta do conflito com a Ucrânia, mas o fato é que a gente produz muito e é muito diversificado. Mais de 300 espécies, 350 tipos de produtos que chegam a mais de 200 mercados em todo o planeta. Então, a gente alimenta não somente a população nacional, mas como algumas estimativas indicam que a gente chega próximo a alimentar algo como 1 bilhão de pessoas no mundo. E com a perspectiva de crescimento, de contribuir ainda mais para a segurança alimentar do globo e também da segurança energética por meio de biocombustíveis. Mas olha que interessante, muito diversificada, produções sempre recordes, a gente está um pequeno problema nessa safra, mas coisas cíclicas que normalmente acontecem na agricultura. Mas olha que interessante, primeiro produção de soja, primeiro exportador de açúcar, de café, vários gêneros agrícolas. E aqui do lado, o que a gente está projetando de mudança para o agro brasileiro nos próximos anos. Então, se você pegar ali uma projeção de 2020 para até aumento de exportação e de produção para até 2030, a gente vai ver que, para boa parte desses gêneros, existe uma perspectiva real de aumento de produção. Beleza, ótimo, estamos numa situação muito legal. Se talvez não fosse esse pequeno detalhe aqui. A agricultura brasileira é extremamente dependente
de vários insumos, e muitos insumos são efetivamente importados. Então, esse gráfico do lado de cá, ele mostra basicamente a questão de uma espécie de como se fosse uma balança comercial relacionada à importação, exportação e produção de fertilizantes. Então, ó, em azul ali, você vai ver uma evolução da produção nacional de fertilizantes, saindo desde ali de 1996 até ali para torno de 2022. Perceba que a gente está mais ou menos estabilizado, e talvez a gente produza até um pouco menos do que já chegamos a produzir em outros momentos. E a linha vermelha é a linha de importação de fertilizantes. Essa sim, perceba que de 2010 para cá, a gente teve um aumento bastante acentuado, que faz com que o percentual de dependência da agricultura brasileira de fertilizantes importados hoje seja acima de 80%, quase 90%. Se você pegar fertilizante nitrogenado, talvez é até maior. Isso aqui, obviamente, é uma vulnerabilidade do ponto de vista da agricultura brasileira. Nem todos os sistemas têm efetivamente uma possibilidade de fazer, de forma imediata, um modelo de circularidade, como o Jurandir bem mostrou. E aqui do lado, ó, olha que interessante, aqui é maiores produtores, e embaixo os maiores consumidores. Veja que a China é o maior produtor de nitrogênio, também é o maior consumidor. China é o maior produtor de fósforo, também é o maior consumidor. Se você olhar aqui, em geral, você vai ver que, dentre as grandes economias do mundo e dentre os principais produtores agrícolas no mundo, o Brasil talvez seja aquele que tem uma situação de maior dependência. E a gente precisa, de alguma forma, endereçar isso para que a gente possa continuar contando com o agro como motor para a nossa economia, agregando valor para o nosso agro. Bom, olhando a cadeia de produção de fertilizantes, para resumir a história aqui, a gente tem NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio como os principais. Se olhar aqui, como é que é produzido boa parte desses fertilizantes? A partir de fontes minerais ou fontes fósseis. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, intrinsecamente, para se produzir fertilizantes, para ser utilizado na agricultura, você tem um componente não renovável, um componente fóssil que, muitas vezes, emite um valor considerável de CO2. Então, se você pensa em como assegurar uma transição, não somente energética, como vem sendo muito discutido aqui, mas uma transição para uma economia de baixo carbono, no qual os níveis de emissão de CO2 são mitigados e, se tudo correr bem, zerados ali, como o Jurandir colocou, você vai precisar olhar isso aqui. Como é que a gente encara essa questão aqui agora? Bom, existem alternativas para esse segmento de fertilizantes? Bom, isso está em ampla discussão, né? Eu peguei essa imagem aqui, finalzinho do ano passado, o Conselho Nacional de Fertilizantes, o CONFERT, presidido pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aprovou uma nova versão do Plano Nacional de Fertilizantes e prevê, basicamente, uma iniciativa brasileira para diminuir essa dependência de fertilizantes externos. Bom, ele traz uma série de outras coisas, né? Entre eles, ele fala que o objetivo desse plano, essa aqui é a última versão dele, é ordenar algumas ações, tanto públicas quanto privadas, para a gente aumentar a produção competitiva de fertilizantes. Então, isso aqui vai abranger adubos, corretivos, condicionadores, e o objetivo final é diminuir essa dependência externa tecnológica, mitigando possíveis impactos aqui. Bom, se você olhar lá, deve ter, literalmente, centenas de ações previstas lá. Não aparece com tanta ênfase, diria eu, a questão de biofertilizantes, ou fertilizantes de origem biológica, que tem um componente de biorenovabilidade. Mas o fato é que hoje, com o avanço tecnológico, científico, a gente consegue olhar a biodiversidade nacional, a química de produtos naturais e outras séries de ciências, vamos dizer assim, e se olhar modelos que explorem circularidade, que explorem diversidade, para a gente produzir algumas coisas, entre eles biofertilizantes e compostos bioativos, que, de certa forma, se complementam dentro dessa discussão aqui. Aí você fala, poxa, Alexandre, mas não é meio viajado, talvez, a gente pensar numa solução biorrenovável para
essa questão de fertilizantes, né? Afinal de contas, isso parece talvez um objetivo a ser alcançado, uma aspiração, mas o fato é, o Brasil já tem um caso de sucesso de uma solução biológica, biorrenovável, no campo da nutrição e da fertilidade, que é o caso de sucesso da fixação biológica de nitrogênio, uma tecnologia desenvolvida em grande parte pela doutora Joana Dobenheimer, que completou 100 anos, quer dizer, não completou, mas completaria 100 anos agora, talvez uma das principais expoentes da pesquisa agrícola brasileira, e que basicamente desenvolveu um inoculante que explora uma característica de um conjunto de bactérias que conseguem fixar nitrogênio do ar e atuar de maneira simbiótica com as plantas, eliminando a necessidade de se realizar a adubação nitrogenada. Você fala, olha, se você olhar isso aqui hoje, aqui é uma foto de uma cultura ali, com inoculante, sem inoculante. Aí você fala, qual a representatividade disso? Efetivamente, praticamente toda a produção de soja hoje no país não utiliza fertilizante nitrogenado por conta da fixação biológica de nitrogênio. E isso aqui faz com que a gente mitigue gases de efeito estufa, ou seja, torna a agricultura menos intensiva na emissão de CO2. Então, alguma estimativa ali, ó, que a fixação biológica do nitrogênio mitigou ali 180 milhões de microgramas de CO2 na safra de 2019. E gerou economia para o país como um todo na faixa ali de 15 bilhões por safra. Então, sim, é possível se pensar em soluções biológicas renováveis para o contexto de fertilizantes. E aqui é que entra um conceito talvez mais amplo, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é um conceito de bioinsumos, no qual biofertilizantes, incluindo aqui o biofertilizante, seja o organomineral, o liquifert da GEL, dentro de uma categoria de bioinsumos. Bioinsumos, então, seria todo produto ou todo insumo aplicado para a agropecuária brasileira de origem biológica. Isso aqui é uma projeção da estimativa de evolução do mercado. Então, a gente saiu ali de 1,4 bilhões para uma expectativa desse mercado atingir 17 bilhões de reais em 2030. E chama atenção, isso aqui a gente não está computando biofertilizantes, bioestimulantes. O que entra nessa conta aqui? Basicamente, biopesticidas, então, produtos para controle bionematicidas, bioinseticidas, biofungicidas, etc. E aqui uma venda só do quanto esse mercado está estruturado no Brasil. Eu diria que se a gente conseguir organizar essa produção e estruturar essa parte de fertilizantes, a gente pode atingir ali talvez algo semelhante a esse contexto de biodefensivos. O registro desses produtos tem crescido no Brasil, esse aqui é só um dado da CropLife, então você vê uma tendência clara de adoção de produtos de origem biológica na agricultura brasileira. Não à toa, o Ministério da Agricultura elaborou um plano, chamado de Plano Nacional, Programa Nacional de Bioinsumos, que ele estabelece um conjunto de estratégias e um conjunto de ações para estimular a parte de produção de bioinsumos. E se você olhar ali, ele está dividido em produção vegetal, produção animal e pós-colheita e processamento. Especificamente em produção vegetal, vocês vão ver ali destacado fertilidade do solo, nutrição de plantas e estresses abióticos. Então, para o Programa Nacional de Bioinsumos, biofertilizante é um componente absolutamente estratégico para esse desenvolvimento. O que está incluído aqui? Foi o que eu disse, talvez a gente tende a associar biofertilizante, talvez a vinhaça que passou por esse processo de biodigestão. Mas, na verdade, para o contexto do programa de bioinsumos, a gente coloca num bolo só uma série de produtos que têm o objetivo de promover crescimento e nutrição de plantas. Então, desde bactérias fixadoras de nitrogênio ou outros nutrientes, promotores de crescimento, condicionadores de solo, que Jurandir falou muito bem. Muitas vezes esses biofertilizantes eles têm um efeito não direto sobre a planta, mas sim na microbiota, em como que se organiza a comunidade microbiológica ali do solo. E uma série de outros. Então, assim, a primeira coisa, talvez uma das coisas que eu queria mencionar aqui o que a gente está dizendo quando a gente fala biofertilizante? Bom, se você pegar o conceito de fertilizante, muitas vezes ele vai estar dizendo que são substâncias que fornecem nutrientes para o desenvolvimento da planta, de origem principalmente mineral ou química.
para uma série de questões regulatórias, legislação e etc., algumas vezes você vai ver definido o biofertilizante como matérias orgânicas submetidas a processo de fermentação para a proliferação biológica de micro-organismos, como bem mencionado aqui até pelo colega lá. Ao passar, por exemplo, a vinhaça, a torta de fruto, por um processo de biodigestão, aquele biodigestato que sobra ali, vamos dizer, nesse final, houve um enriquecimento ali da parte microbiológica de compostos bioativos. Mas, por outro lado, se a gente pensar num senso talvez mais amplo, você poderia colocar que, em senso amplo, biofertilizante vai ser toda e qualquer substância ou produto que fornece nutrientes para o desenvolvimento de plantas, só que com um componente biológico associado. Isso expande um pouco o conceito de biofertilizantes para englobar também inoculantes, solubilizadores de nutrientes no solo, promotores de crescimento, bioestimulantes, biodigestato, fertilizantes orgânicos, e, eventualmente, até eu coloquei amônia verde, mas acho que eu aprendi ali com a Renata que talvez seria bioamônia, talvez mais de forma adequada. Se você colocar o conceito como alguma substância que fornece nutriente e que tem um componente de origem biológica, a rigor você poderia enquadrar até a bioamônia como um biofertilizante. Bom, então, quais seriam essas alternativas que eu queria explorar um pouco mais? Acho que já foi bastante bem discutido a questão do biodigestato. Bom, obviamente, o primeiro deles, só trazendo aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, seria um conjunto de produtos cujo objetivo é fazer fixação biológica de nitrogênio. Isso ocorre exclusivamente em soja. Como caso de sucesso, talvez, mas do ponto de vista técnico da coisa, vamos dizer assim, a gente pode desenvolver alternativas de fixadores de nitrogênio e até, eventualmente, explorando outros nutrientes para outras culturas. Então, esse é um trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo já há algum tempo, buscando mimetizar aquilo que foi feito no caso da soja, para outras culturas. Bom, então a gente tem aí uma série de alvos. Eu não tenho nem tempo para mostrar isso para vocês. Mas, por exemplo, para a cultura da cana-de-açúcar, a Embrapa vem trabalhando no desenvolvimento de um produto junto com a BASF, a base de azospirilo, para poder fazer essa fixação biológica de nitrogênio, e assim como vem fazendo para uma série de outras culturas. Solubilizadores de fósforo e potássio. O que é interessante disso aqui? Toda vez que você faz, e aí, embora eu seja agrônomo, tem muito mais agrônomos, muito mais experientes do que eu, o fato é que cada vez que você faz uma carga de fertilizante e nutriente ao solo, uma parte disso é absorvida pela planta, uma parte disso é, vamos dizer assim, talvez, eventualmente, até lixiviada, e uma parte vai ficar absorvida, preso ali dentro do solo. E a gente tem uma situação em que alguns desses nutrientes, incluindo aqui o fósforo e o potássio, eles têm uma elevada concentração no solo, por outro lado, eles têm uma baixa disponibilidade, porque, em geral, esses nutrientes eles estão associados a outras moléculas, etc. Então, na verdade, em vez de você colocar mais nutriente, e como o solo eventualmente já está até saturado, uma alternativa seria se utilizar de um conjunto de micro-organismos que solubilizem esse fósforo e esse potássio. Seria análogo a você liberar aqueles nutrientes que estariam ali no solo. Então, a Embrapa desenvolveu, por exemplo, um produto, que é esse Bioma Phos, com foco em produtividade de soja e de milho. E ele basicamente faz isso aqui, ó. Ali aquelas bolinhas ali, ó. A branquinha seria o fósforo inativo. Então, seria o fósforo que está ali, mas ele é inacessível, inalcançável pelas plantas, por assim dizer. E em verde seria aquele fósforo ativo. Quando você trata com um inoculante em detrimento a uma situação em que você não tem, você tem mais bolinhas verdes ali. Isso melhora o crescimento radicular, melhora o desenvolvimento da planta, entre tantos outros. Então, esse é um produto que a Embrapa lançou, chama Bioma Phos. Ele é, na verdade, um conjunto aqui de micro-organismos, e eu chamo a atenção para isso porque boa parte do que eu estou dizendo sobre biofertilizantes envolve, efetivamente, micro-organismos. Então, esse enriquecimento, por exemplo, que foi mencionado, comentado ali, ele é muito benéfico no processo de biodigestão, porque você acaba alterando ali essa composição microbiológica. Bom, você tem um conjunto de outros produtos chamados de bioestimulantes, de uma maneira geral.
aminoácidos, hormônios, extratos de algas, extratos vegetais, substâncias úmicas. Você tem uma série de possibilidades aqui que, a grosso modo, poderiam ser tratados como biofertilizantes. Então, eles basicamente fazem o quê? Eles, ao entrar em contato ali com as plantas, seja por via foliar ou radicular, eles, na verdade, promovem um maior crescimento, uma maior tolerância a estresses, como estresses abióticos, alguns estresses bióticos. Então, é análogo àquilo que muitas vezes a gente faz conosco mesmo em termos de nutrição, você tomar alguns suplementos, algumas coisas. A Embrapa, por exemplo, desenvolveu um novo bioinsumo à base de algas marinhas. E quando você processa isso e aplica esse extrato, você percebe uma maior resiliência, um maior desenvolvimento dessas plantas. Bom, promotores de crescimento também são uma categoria de produtos que vão atuar por uma série de mecanismos, ativando rotas de ácido salicílico, atividade antifúngica e etc. Isso aqui, muito provavelmente, ocorre exatamente quando há o processo de biodigestão ali. Você, eventualmente, tem uma alteração nessa microbiota do material que entra para o material que sai, e muitas vezes você tem promotores de crescimento, compostos bioativos ali. E uma outra categoria seriam, efetivamente, condicionadores de solo, ou seja, são produtos que visam uma melhoria do solo. Melhorar o quê? Absorção de nutrientes, melhorar a questão de sequestro de carbono. O solo é o maior reservatório de carbono vivo que existe, vamos por assim dizer, que você pode muitas vezes incorporar carbono usando determinados produtos, promover acúmulo de matéria orgânica, promover maior agregação de solo, entre outras características. Então, tem uma série de produtos que utilizam micro-organismos como condicionador de solo. Imagino eu que a vinhaça, passado pelo processo de biodigestão, ele também tem um efeito não somente sobre a planta diretamente, mas potencialmente sobre o solo. E aí, nesse contexto, chego aqui nesse processo, que a gente vem, eu mostrei uma série de coisas, mas esse biofertilizante decorrente de um processo de biodigestão, ele agrega, em várias medidas, várias daquelas características que eu mencionei anteriormente. Lembrando que, quando a gente está falando de biodigestão, a gente abordou aqui na apresentação anterior, o setor sucroenergético. Mas, a rigor, você pode promover um processo de biodigestão com boa parte do material resíduo de origem orgânica, seja ele de qualquer cultura que seja ele de rejeitos de produção animal, etc. Altera a composição do biodigestato? Altera. A gente tem uma série de pesquisas mostrando que, a depender de qual o parâmetro de entrada dentro do biodigestor, você tem ligeiramente um biodigestato com algumas características diferentes, inclusive com perfil microbiológico também diferente. Então, isso é interessante porque a gente pode ter uma linha de pesquisa, e é o que a gente vem, em alguma medida, buscando estimular, é como que a gente pode trabalhar o processo de biodigestão anaeróbica ou com os micro-organismos, etc., para otimizar a produção de biogás, mas também visando uma melhoria da eficiência geral. Porque, como você tem uma variação na entrada, você melhorar o processo, você pode ter maior estabilidade nesse processo de saída. E esse biofertilizante, ele agrega boa parte dessas características. A gente fez um trabalho, e é interessante porque a gente viu aqui o caso da Cocal, um caso bastante grande, né, de dimensões relativamente grandes. A gente fez uma experiência ao contrário. A gente pegou uma pequena propriedade de produção de bovinos e a gente instalou nessa propriedade um biodigestor muito simples para produzir biogás. Esse biogás substituiu o gás que é utilizado naquela propriedade, e a gente estimou ali que com a economia que a gente fez, que a gente conseguiu obter ali, se metade de todos os pequenos estabelecimentos que tenham aí entre 50 e 100 cabeças de gado, se metade tivesse um biodigestor similar a esse, produzisse biogás na quantidade que a gente conseguiu produzir ali, você economizaria ao produtor na faixa de 1,4 bilhões de reais em termos anuais. E a gente não computou aí a questão do biodigestato. Mas olha que interessante, a gente fez uma análise para a cultura do milho, para o cultivo do milho. Então, digamos que o pequeno produtor ele tenha o gado, mas ele também tem um cultivo de milho, etc. Aqui do lado a gente colocou qual que seria o uso de nitrogênio, de fósforo, de potássio pela cultura do milho,
num dado sistema de produção baseado no modelo de pequena propriedade, qual seria a quantidade necessária. E a gente mediu qual que era a concentração de nitrogênio, de fósforo e de potássio no biodigestato. E o que a gente conseguiu ver ali é que, ao retornar aquele biodigestato para ser aplicado na cultura do milho, fora toda a questão microbiológica, fora toda a questão de condicionamento de solo, de bioativos, etc., a gente conseguia suprir ali de 90% do nitrogênio até quase 70% do potássio ali. Então, a gente viu que é uma alternativa muito interessante para a substituição de fertilizantes químicos, inclusive em pequenas propriedades. Não demanda muito, o custo de instalação de um processo como esse, e eu tenho certeza que a AGEL também tem modelos muito interessantes para esse tipo de situação. E, por fim, colocaria também nesse bolo aqui a amônia verde, né, ou amônia biológica, ou bioamônia, ali, como uma alternativa muito interessante para a produção de biofertilizantes num sentido amplo, né? A gente vê, por exemplo, a Petrobras anunciando, né, uma planta junto com a Bolívia ali, utilizando gás natural, hidrogênio cinza. A gente viu, obviamente, já mencionado aqui pela Renata, a iniciativa da Iara, mas o fato é, a gente tem uma oportunidade aqui também de se produzir hidrogênio renovável de baixa emissão de carbono a partir do processo de reforma do biometano e utilizar esse hidrogênio, ou o próprio biometano dentro do processo ali, para se produzir fertilizantes verdes, né? Então, esse aqui é o processo de produção de amônia, é um processo bastante conhecido de Haber-Bosch. Na verdade, ele utiliza o gás natural, né, o metano do gás natural, para sair ali na frente com amônio. Se você substituir esse metano pelo metano purificado a partir do biogás, na verdade, você consegue produzir. Não é tão simples assim, mas esquematicamente seria você substituir a matéria-prima de entrada e gerar um produto ali que seria uma amônia verde renovável. E, obviamente, nesse caso aqui, o hidrogênio utilizado ali seria um hidrogênio verde e o CO2 liberado ali naquele processo, um CO2 biogênico que poderia, inclusive, ser capturado. Interessante. Qual que é o papel desses biofertilizantes na descarbonização da agricultura? O Jurandir já mostrou aqui, mas a realidade é que, se a gente olhar hoje os níveis de emissão de gases de efeito estufa e CO2 do Brasil, você vai ver que quase 50% é de mudança no uso da terra, né? Então, assim, se a gente tiver uma política firme contra o desmatamento ilegal e etc. e tal, a gente consegue endereçar uma parte desse processo. Mas, se você olhar ali, fertilizantes vão estar encaixados nesses outros processos ali, principalmente vinculados à agropecuária. Então, você vai ver ali que a agropecuária vai responder por outros 25%. Quando você transpõe para lá, das emissões da agricultura, você vai ver que 25% quase vem da produção de fertilizantes, 14% do fertilizante nitrogenado e uma parte ali da questão de metano emitido pela agropecuária. Então, utilizar biofertilizantes aqui é uma estratégia muito interessante para se diminuir os níveis de emissão de CO2 da agricultura. O Jurandir mostrou ali que, acho que quando ele mudava daquela fase 2 lá de produzir, além do biogás, acrescentando biofertilizante, você caía de 15 gramas de CO2 por megajoule para 2,9. Esse é basicamente um efeito. Ele mostrou um outro gráfico lá que você reduzia quase 75% das emissões lá. E isso aqui é percebido de maneira concreta dentro da lógica do RenovaBio. Então, o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, ele busca basicamente atrelar a eficiência energética dos biocombustíveis com um componente de sustentabilidade, por meio de uma nota de eficiência energética ambiental. Então, basicamente, um sistema de uma análise de ciclo de vida computa todas as entradas e saídas de CO2 ali, até chegar a um nível de emissão para um dado combustível. A diferença entre um combustível, o nível de emissão do combustível renovável para o combustível fóssil de referência, é a nota de eficiência energética ambiental da usina produtora, da unidade produtora de biocombustível. E a gente sabe aqui que, ao promover substituição de fertilizantes não renováveis por biofertilizantes, você afeta positivamente a NEA. Então, isso quer dizer que, se as usinas passarem a utilizar biofertilizantes, talvez dentro daquela classe ampla ali, dentro de um processo de recertificação
dentro do processo do RenovaBio, vai se melhorar a nota de eficiência energético ambiental. Por que isso? Porque a calculadora que faz a conta, ela, inclusive, foi uma calculadora desenvolvida pela Embrapa, ela coloca uma parte que é uma fase agrícola. Então, ela te pede todos os dados da fase agrícola. Quanto você usou disso, quanto usou daquilo, quanto produziu, etc. E, especificamente aqui, é computado, dentro dos níveis de emissão, o uso de fertilizantes. E o que se observa, como o próprio Jurandir já tinha mostrado, que os fertilizantes, principalmente os nitrogenados, contribuem com um nível de emissão mais elevado dentro do sistema. Ou seja, ao se diminuir a utilização de fertilizantes químicos, principalmente nitrogenados, por biofertilizantes, a calculadora consegue perceber isso aqui e ela vai gerar uma nota de eficiência energético-ambiental melhor, basicamente porque há uma redução das emissões de CO2 ali. E só para a gente ter uma ideia do que significa isso, esse aqui foi o mercado do RenovaBio no último ano. Foram emitidos ali 39, quase 40 milhões de CBIOs. Um CBIO significa 1 tonelada de CO2 equivalente mitigada. Se você pegar ali na faixa de R$100, o preço do papel, a gente está falando aqui de um mercado de 4 bilhões. Se você colocar 120, 150, a gente está falando potencialmente de um mercado no ano passado de 5 bilhões. E que pode, inclusive, crescer na medida que, ao melhorar a nota de eficiência energética ambiental, você tem uma maior emissão de títulos de descarbonização. Lembrando que aqui tem uma questão de elegibilidade. Nem todo biocombustível produzido no país é elegível dentro do RenovaBio. Acho que o biogás tem uma vantagem aqui, porque como ele entra como proveniente de resíduo, quase 100% ele é elegível dentro do programa. E, por fim, só para terminar, acho que essa é uma mensagem importante, que eu comecei falando da agricultura, e eu gostaria de terminar também falando da agricultura. A gente enxerga que o futuro da agricultura brasileira segue exatamente esse trajeto aqui. A gente teve uma primeira fase, na década de 70, principalmente, de expansão de área. Então, a gente migrou, principalmente das regiões sul para a região centro-oeste, etc. Isso permitiu a gente expandir a área produzida. Depois, a gente teve uma segunda fase, em que a gente viveu um aumento de produtividade, principalmente pela aplicação de tecnologia. Isso permitiu com que a gente explorasse o cerrado, entre outras coisas, e permitiu que a gente ganhasse uma capacidade exportadora também. E a gente vive um momento que a gente tem chamado de uma fase de sustentabilidade, que é de intensificação sustentável da agricultura. Isso significa adotar práticas que mitiguem as emissões de CO2, práticas de maior circularidade nos componentes, até que a gente vá, eventualmente, atingir, dentro de um novo modelo de bioeconomia, um modelo de agricultura multifuncional, em que ela não somente produz alimentos, fibras, energia, mas como presta uma série de outros serviços para a nossa sociedade. E essa imagem aqui é uma imagem que fala assim, qual seria o futuro da agricultura? Seria isso aqui. Se você olhar aqui, você vai ver ali um componente de um biodigestor, ali no caso vertical, se não me engano, e é colocado, que a gente acredita, e eu vi o Alessandro falando esses dias, numa audiência que a gente dividiu na Câmara, que ele acredita que todas as unidades de produção de açúcar e de álcool vão, no futuro, estar acoplada a um processo, a uma produção também de biogás e biometano. E com base naquela experiência que a gente mostrou ali, que eu mostrei para vocês, eu, na verdade, acredito que toda a propriedade agrícola, dependente do porte da atividade, também vai estar acoplada a um sistema de biodigestão para produzir energia, para produzir biofertilizante. E ali tem um componente de reciclagem de nutrientes. Os modelos de agricultura do futuro vão ser modelos circulares, vão ser modelos biorrenováveis. E biofertilizantes e biodigestão, biogás, têm papel central nessa agricultura do futuro. Acho que era isso que eu queria falar. Desculpa se eu ainda cortei uns slides, hein, na hora do almoço ali. Mas eu fico empolgado, acho que é um assunto legal. Está aqui os contatos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, oportunidade de cooperação, a Embrapa está sempre disponível também. Obrigado. Alexandre, obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Turma, alguma pergunta? Alguma pergunta para o Alexandre? Grupo Pedra, alguma pergunta do tema? Beleza.
Exato. Obrigado pela sua presença e pela parceria. Parabéns.